Vocês querem encantar as pessoas, então? Então anota aí. Precisa arrumar a voz, a cara. Tem que amar a gente. Na verdade, você tem que excluir essa palavra encantar a pessoa e colocar a semente que vem antes disso tudo, que é ser verdadeiro. Só que não pode ser sincero demais. Anota a expressão que vai abrir a noite de hoje. Chama verdade com açúcar. Verdade com açúcar. O que é verdade com açúcar? Nem todo mundo consegue suportar o que você tem para falar. Então como é que eu vou encantar as pessoas? Preciso de mentir? Não. Preciso de enganar? Não. Preciso de manipular? Não. Verdade com açúcar. Se você falasse assim, ó, eu vou de todo jeito falar tudo que vier na minha cabeça, você vai ser preso em menos de 24 horas. Você ia perder seu casamento, porque você pensa um monte de besteira. Então a gente tem um pensamento e a fala no percurso tem um negócio chamado filtro. Então para encantar, exclui o encantamento ainda. Porque encantar é só saber sobre o cérebro, não é sobre a fala. A comunicação nada tem a ver com o que você fala. Essa questão de eu me movimentar no palco está fazendo um sinal para vocês. Eu vou baixar meu ombro, todo mundo olhando aqui, ó. Vou baixar meu ombro, ó. Vou fazer um pêndulo para frente, pálpebra baixando. Vou falar mais lento e vou falar. Você vai mudar de vida, você sabe disso. E aí você percebe que a comunicação não é a palavra falada, não é o bonito, é a energia. Interessante que as palavras são as mesmas. Porém, olha isso aqui, linguagem não verbal. São as mesmas, porém, quando você vai fazer a análise dos dados, a palavra vale 7%. É muito interessante você usar palavras boas, novas e que geram um certo impacto emocional. Mas a linguagem não verbal, a gesticulação, a segurança, essa comunica muito mais, 55%. É forte. Quando você entende de linguagem não verbal, quando você quer passar uma mensagem para a pessoa agir, quando você fala para ela agir, você tem que andar. As mãos. Tem gente que não tem coragem de usar esse tipo de microfone aqui, porque a mão fica vazia. Ela quer ficar segura em alguma coisa. Tem gente que segura o microfone com as duas, em segurança. Você vai entender que toda criação percebe energia. Toda. Você vai montar um cavalo, o cavalo sabe que você está com medo. E ele adora. Ali tem um coração maior que o seu, uma super bomba hidráulica de sangue. E pelas batidas do seu coração, ele sabe se você está inseguro ou não. E o cavalo, quando percebe que você não domina ele, ele fala, pode deixar comigo que eu vou te derrubar. Olha que interessante. A comunicação não é sobre a fala. A comunicação é sobre o que a pessoa está vendo de longe. E sabe como que a gente treina a comunicação avançada? Ouça o que você fala no mute e interprete isso, assistindo o seu próprio vídeo. Vou te dar uma tarefa. Grava qualquer coisa. Pega, por exemplo, você tem uma palestra gravada, você tem uma live, põe no mute e fica interpretando. Ah, ele está querendo falar isso. Ó, insegurança, essa sobrancelha fica toda hora. Quando uma pessoa pergunta uma coisa, ela fica incomodada, ela está passando isso. Falem assim comigo. A mensagem não é a escrita, é a não verbal. São três formas de você se comunicar. Por palavras, não verbal e o tom. Ou seja, a verbal, palavras, né? A questão sonora, que é o tom que você está carregando. E eu vou te explicar como é que você resolve isso. E a não verbal. Você aprender a usar seu corpo com posição de poder. O que é uma posição de poder? Vou ficar aqui que dá para pegar aí na câmera. A posição de poder é você com as pernas nessa posição, peito cheio. Não muito mais do que essa inclinação aqui no seu queixo, mão na cintura e olhar reto. Essa é uma posição que você fala, o que é isso? Então, se você quiser estudar, o curso de extensão mais visitado de Harvard chama-se Curso da Felicidade. Quem que inventou isso? Amy Cuddy, o nome da mulher. Todo mundo forma em muitas coisas, mas ninguém acha felicidade. Aí eles vão aprender a felicidade. Isso aqui é químico. Você vê uma pessoa mediana para baixo, tola ou de qualquer categoria, ela olha alguém andando nessa postura, ela fala, é um metido, né? Não, é um vencedor. Você olha um pangaré no mundo dos cavalos, o pangaré anda assim, ó. Você vê um manga larga, que ele anda. Engraçado, um cavalo, ele mostra a segurança do jeito que ele cavalga. Uma pessoa também. O que eu quero que você entenda? Que quando você aprende a se comunicar, você quer falar que você vai ser vencedor, você tem que fazer linguagem de vencedor. Se eu fizer esse sinal aqui, você sabe quem falou, mas não lembra da voz dele. Quer ver, ó? Quem é? Você nem lembra da voz dele, você lembra? Então comunicação não tem a ver com a fala. Agora é a comunicação não verbal. Essa você lembra. É incrível ou não? Tá, você sabe disso.
Agora você vai perceber uma coisa, sua voz é chata. A sua voz que não foi trabalhada, você pode até ter a voz de um locutor de rádio, ela ainda continua sendo chata. Por quê? Assim como o som de um motor, se o motor for bravo demais e ficar tocando alto o tempo inteiro, tem alguma pessoa que aguenta aquilo? Não, você tem que treiná-la. Anota uma coisa muito forte na comunicação, não seja monotônico. Você precisa fazer variação de tom, igual música. Música de uma nota só. Quem é músico aqui? Existe? Existe, Jerônimo? Não existe. Agora você insiste em falar. Aí, ó, tô subindo o tom. Você insiste em falar. Aí alguém sempre pensa, ele tá nervoso. Não, eu tô chamando a atenção. Duas coisas você tem que gerar na hora de se comunicar. Você tem que chamar a atenção baixando a voz e aumentando a voz. Duas formas. Vocês vão anotar isso aqui, ó. Chama senoide emocional. O que é uma senoide emocional? Presta atenção. Você começa aqui, faz isso. Aí faz isso, faz isso, faz isso. Como é que faz um filme? Tem gente que quer só um filme de ação. Alguém aqui suportaria assistir um filme de ação dando tiro do primeiro minuto até o último? Não tem como. Você vai ver o filme Transformers. Começa. Aí desce. Estou apaixonado por essa menina, não sei o quê. Aí dá aquela calmada até esfriar as metralhadoras. Aí eu sou o Decepticon. Aí fala, não, sabe o que é? A minha mãe. É desse jeito o filme. Dá agonia. Dá uma agonia você saber das coisas. Por quê? Porque se não tiver senoide, não existe o filme. Se a música não tiver... As viradas, elas vão subindo e descendo. Não existe música de um tom só. Não existe filme de ação do começo ao fim, ação. Nem de terror. O que eles fazem da senoide num filme de terror? Pânico aqui em cima e esperança aqui embaixo. Você fala, ela vai sobreviver. Não vai não! Aí ela fala, não, agora tá com esperança. Ela vai matar o vilão. Aí você fala, mata o vilão. Você vira homicida, ou então comparsa, ou coautor de crime, porque a senoide emocional está te envolvendo no negócio. E tem gente que começa a morder coisa e fala, meu Deus, eu não... Deixa eu te falar. Filme precisa de senoide, música precisa de senoide. Fala, precisa. A novela não pode ficar sempre todo mundo apaixonado, senão você fala, minha vida não é assim. Então, anota aí a senoide emocional, gera o quê? Retenção. O negócio é o seguinte, pegar aqui na subida, você que está querendo fechar o negócio, pega a pessoa na subida e ela fala, eu vou resistir na subida. Aí ela pensa, não, eu vou te pegar na descida, a briga é essa. A descida é do cara que você está querendo fechar o negócio, a subida é sua. E é isso aqui o tempo inteiro. É assim, ó. Esse carro é bom demais. Aí o cara fala, já vi melhores. Aí ele tá baixando o negócio. Aí aqui, ó. Já vi melhores. Fui comprar um Land Rover um dia. E aí, minha primeira. Aí o cara falou, você gosta de Toyota? Aí eu falei, eu gosto de Toyota. Aí ele falou assim, Toyota é carro de homem. Aí eu falei, eu gosto de Toyota. Aí ele falou assim, só que Land Rover é carro de super-homem. Você entendeu ou não? Quem falou isso foi o vendedor da Land Rover para mim. Ele estava dirigindo a Land Rover do lado. Ele falou, você gosta de Toyota? Não tem nada a ver com a Land Rover, certo? Quando ele falou, você gosta de Toyota? Eu falei, agora é a minha vez de chamar ele para baixo. Só que ele estava jogando comigo. Eu falei, gosto. Estufei o peito. Falei, gosto. Aí ele falou, pois é, Toyota é carro de homem. Aí que eu estufei o peito. Aí ele falou, só que Land Rover é de super-homem. Acabou comigo. Eu tive que comprar o carro nessa hora. Tô te falando, senoide. Isso muda tudo. Pablo, você já me ensinou que a maior parte, então mais de 50% da comunicação é linguagem não verbal. Verbal. Não é a palavra. É aquilo que você comunica. Vai ou não vai? Arrepiei, mano. Depois que você entende esse jogo, você vai perceber o seguinte, como é que faz para melhorar a comunicação? Uma hora eu estou subindo, aí eu quero chamar a atenção e sensibilizar você. Presta atenção no tom, como é que vai ficar agora? Eu começo a baixar o tom e falar assim, ó, se você realmente quer mudar de vida, você quer realmente mudar de vida? O que você tem que fazer? Você precisa prestar atenção nos pequenos detalhes. E você não estava prestando atenção. Aí a pessoa fala, mas não estava falando alto agorinha. Você quer chamar a atenção, você chama nos dois extremos, baixo ou alto. Só que não pode continuar nesse aqui, porque se eu der 1 hora de palestra falando manso, eu sensibilizo tanto você que você vai dormir.
Só que quando você percebe, aí a energia começa. Agora, como é que faz para eu prender a atenção de mais gente ainda? Eu fico olhando lá naqueles comentários do YouTube. Aí o comentário do YouTube mostra o norte para mim. Tem gente que não entende o que eu falo. Eu bato o olho lá, ó. Aí eu falo, poxa, ele não entendeu. Uma olhada. Se você colocar uma câmera na minha frente, eu tenho certeza, só a câmera, sem ninguém, sem nenhum comentário, sem nenhuma pessoa, aquilo que eu entrego numa palestra, numa live, vai cair pelo menos 80% de energia. Porque a comunicação, anota a palavra, hashtag é retroalimentação. Sabe como é que faz para encantar as pessoas? Sua vida é encantadora? É? Você fala quantas vezes por dia? Responde essa para mim. Você fala quantas vezes por dia assim, ó, eu amo a minha vida? Responde. Fala 10. Então nós precisamos conhecer o método que você está fazendo. A minha vida é monstruosa. Eu falo só 3, você falou 10, eu tenho que parar a minha para assistir o que você está fazendo. Então se eu olho e falo, meu Deus, isso aqui é loucura, mano. Olha essa coisa chamada vida. Uma das pessoas que eu mais admirei, modelei na vida, passou 2 dias comigo. E ele ficava em crise olhando, porque o tempo que ele passou comigo não deu para divertir com tudo que eu desfruto. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é uma pessoa como poucas que eu vi em toda a minha vida. Aí eu falei, o que tem de mais? Aí ele falou, você ama a vida. E eu estou saindo daqui em crise, porque às vezes eu estou preocupado demais em fazer as coisas só crescerem e não desfruto de nada. Aí, eu já modelei mais de 200 pessoas, só que essa pessoa era a pessoa que eu mais modelei na minha vida. Falar isso para mim foi assustador. A pessoa que eu nunca imaginei que eu ia chegar nem perto. Ela passou 2 dias da vida dela comigo, pegando instrução. E eu passei uma vida inteira ouvindo essa pessoa. Aí a pessoa falou, você ama a vida como eu nunca vi outra pessoa amar. E começou a sair de lá em crise. Vários amigos quando chegam aqui, eu começo a mostrar o tanto que a gente diverte e faz coisa, e a gente está envolvido em... A gente trabalha demais, mas diverte muito mais do que trabalha. Aí a pessoa fica em crise. Amar a vida é o seguinte, é gerar crise em gente que é excelente. Porque tem gente que é excelente só para trabalhar, para desfrutar, e não pegou o código aí. O que eu vou ganhar melhorando minha comunicação? Você vai evitar uma morte precoce. Você vai evitar confusão. Você vai evitar escassez, porque quem comunica de verdade consegue prosperar mais rápido. Quando você é alguém que consegue encantar as pessoas, você transfere energia de vida, só que não sai uma de dentro de você, você só multiplica com as pessoas. É isso que você tem que entender. Pablo, o que eu faço para ficar bom? Preciso de horas de voo. Horas de voo. Ninguém quer. Você quer acessar o próximo nível, sim ou não? Então fala assim, eu quero. Então vai fazer. Aí eu pego e falo, vamos. O Marcos Paulo, eu nunca vou esquecer, gente, a pessoa que chega perto de mim e fala assim, eu não sou bom para falar. Toma o microfone. A galera tudo que conversa aqui antes não falava, parecia muda. Eu lembro da palestra com 500 pessoas na Avenida Paulista. Eu falei, Marcos, fala aqui. Ele travou. Eu dei o microfone nele, o evento era meu. Dei o microfone na mão dele, virei as costas e saí. Se vira, se joga, se solta. Mas você não pode fazer isso com ele não. Pergunta para ele quantos milhões de reais a mais que ele tem na vida dele, quantas conexões, qual que é a casa que ele mora, porque ele destravou a fala. Tem gente que é um baby com 30, 40 e 50 anos. Por exemplo, esse tom que eu estou usando agora é um tom de repreensão. E alguns não gostam. Nossa, ele parece meu pai, parece meu professor, parece não sei o quê. Mas todos, enquanto eu estou usando esse tom de voz, prestam atenção em 99% do que eu estou falando, do que eu estou gesticulando. Então é uma comunicação extremamente eficaz. Quando eu começo a baixar o tom, você fala, não, ele não estava bravo, ele estava querendo mostrar alguma coisa para mim.